Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco foi para mais um jogo fora de casa contra um adversário dificílimo e que ainda luta na busca pelo título nacional sob o comando de Ramon Dias, e conseguiu fazer uma partida até que considerável em determinados momentos do jogo. Mesmo com a derrota, o comando de Ramon Dias no Vasco traz também alguns indícios de potencial que podem fazer com que o Vasco se afaste da zona de rebaixamento. As estratégias implementadas por Ramon Dias estão começando também a mostrar alguns resultados positivos e aos poucos vão se encaixando no entendimento de todos os jogadores e principalmente surtindo resultados dentro de campo. O aumento de competitividade da equipe já foi bastante nítido nos últimos jogos, principalmente diante do Palmeiras, em um jogo muito complicado no Allianz Parque. Apesar de todo um otimismo que se é criado sobre o Vasco, a equipe ainda enfrenta alguns obstáculos por essa reabilitação, como por exemplo a derrota polêmica para o Palmeiras que aconteceu no Allianz Parque em lance de gol do Vasco, que gerou muita polêmica após a partida. A derrota para o Palmeiras foi marcada também por esse lance, envolvendo a arbitragem e levantando alguns debates sobre também as decisões do resultado do jogo. Ramon Dias, é claro, exaltou toda a força de sua equipe e o desempenho demonstrado na partida contra o Palmeiras. Abre aspas, acredito que poderíamos vencer se não fosse anulado o gol marcado. Seguramente vamos analisar se a decisão foi ou não correta. Eu tenho que estar também agradecendo a todos os atletas pela atitude, merecíamos um pouco mais. Se o gol tivesse sido correto, seguramente vão estar analisando esse gol, fecha aspas. Ainda fez uma avaliação Ramon Dias em cima de todo o desempenho que sua equipe conseguiu estar entregando dentro da partida. O Vasco, que ainda assim demonstrou algumas dificuldades, principalmente na marcação pelo lado direito do campo, ali com Robson e também com os jogadores um pouco mais à frente. O Vasco não conseguiu estar anulando o lado de ataque esquerdo do Palmeiras e enfrentou algumas dificuldades. Foi exatamente por aquele lado que o Vasco teve a falta que originou o gol palmeirense. E você, torcedor vascaíno, que avaliação faz? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este jogo. E o Vasco mais uma vez teve que enfrentar o assunto arbitragem. Em jogo contra o Palmeiras, o Gigante da Colina até conseguiu sair na frente do placar durante também o primeiro tempo da partida. No entanto, o gol foi anulado depois de uma análise realizada pelo VAR em um lance anterior ao chute de Paulinho Paula para o gol do cruzmaltino naquela ocasião. Esse lance, é claro, foi muito duvidoso e levantou toda a ira dos torcedores vascaínos e principalmente um debate entre os principais árbitros e comentaristas do assunto no Brasil. Esse é mais um dos inúmeros lances polêmicos que a arbitragem brasileira protagoniza no futebol cenário nacional e que muitas vezes também traz toda a irritação dos torcedores de maneira comum. O primeiro a comentar um pouco mais sobre a situação foi o ex-comentarista de arbitragem Arnaldo César Coelho. Abre aspas, quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra a equipe do Palmeiras. Vai ser difícil me convencer que o VAR estaria certo nesta ocasião, fecha aspas, disse ele ainda ao comentar através de uma rede social. Das figuras elencadas também a parte da arbitragem, não foi apenas Arnaldo César Coelho que esteve comentando. Outros inúmeros árbitros e também comentaristas deste tema passaram também a expor as suas opiniões sobre o fato acontecido. Salvio Spínola, outro ex-árbitro, também comentou tal lance que gerou muita reclamação por parte dos vascaínos. Abre aspas, esse foi um dos maiores erros do VAR, é um erro crasso, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR.
porque o VAR se prendeu à posição do Verratti, ficou procurando aquele impedimento e também interferiu após essa revisão. O VAR não deve atuar neste lance, é muito claro no protocolo. Isso tem repercussão no mundo. O mundo está debatendo pelo que participo aqui. O mundo tem tido unanimidade que houve erro do VAR, fecha aspas, disse ele ao comentar o lance. Logo após a partida, o Vasco, de maneira oficial, emitiu um comunicado e também já confirmou que irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol logo após esse lance e que anulou o gol vascaíno, que estaria também colocando o Cruz Maltino na frente naquela parte da partida. E você, torcedor Cruz Maltino, qual sua opinião referente a este lance? Deixe aqui abaixo. Após a chuva de polêmicas, jogadores e personagens do futebol do Vasco aparecem para comentar um pouco mais. O primeiro foi o auxiliar técnico de Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias, que comentou um pouco sobre todo o orgulho que tem do grupo vascaíno. Abre aspas, muito orgulho desse grupo, se eles querem que desistamos, terão que tirar todos nós. O Vasco voltou e o melhor está por vir, fecha aspas, disse ainda o auxiliar técnico em uma postagem realizada na rede social. Não foi só Emiliano Dias que comentou um pouco mais após a partida em que o Vasco saiu derrotado contra o Palmeiras, que contou com algumas polêmicas de arbitragem. O centroavante Verratti também comentou um pouco mais sobre o lance em específico. Abre aspas, por uma decisão difícil de estar entendendo, ficamos de mãos vazias. Porém, lutaremos juntos até o final para cumprir o nosso objetivo, fecha aspas, disse ainda o centroavante argentino, que foi uma peça bastante utilizada pelo ataque do Vasco no jogo aéreo, nesse jogo em específico o que aconteceu contra o Palmeiras. O capitão do Vasco também não ficou em silêncio. Abre aspas, foi um jogo muito complicado, lutamos muito até o fim da partida, mas não conseguimos estar obtendo o resultado. Agradeço a toda a torcida, fecha aspas, comentou o capitão do Vasco nos últimos jogos. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.